da Runde Ogum. Eu, Pai João do Barajelu, de Caxias do Sul, do Templo Acabano. A partir de agora, teremos encontros entrevistando babalaorixás e alorixás do Rio Grande do Sul e de outros estados, trazendo a você entrevistas, histórias, fundamentos sobre a nossa religião africanista. Aluco Bará, aluco! De Babalaô para Babalaô. Estamos aqui em Rio Grande, na frente do templo do Babalorixá Pai Pedro de Oxum. Templo africano de Oxum. Aqui, neste templo, está a raiz do batuque do Rio Grande do Sul. Uma das casas da cidade de Rio Grande, que aqui se mantém a tradição da cultura africanista, umbandista e quimbandista também. Diversas são as casas na cidade de Rio Grande, com diversos babalaôs e alorixás, com uma trajetória. Nós escolhemos hoje a casa de Pai Pedro de Oxum, por ser um dos babalaôs mais antigos, por ser um dos babalaôs que tem toda uma história, uma trajetória e uma caminhada digna de um grande babalaô. Estamos começando então esta entrevista com o Pai Pedro de Oxum no Templo Africano de Oxum. É com grande satisfação e prazer que estamos aqui, neste grande templo, estamos aqui para entrevistar Pai Pedro de Oxum. Seja bem-vindo. De Babalaô para Babalaô. Eu, Pai João do Bará, estou aqui no Templo Africano de Oxum, com esta grande celebridade da cidade de Rio Grande, Pai Pedro de Oxum. Pai Pedro, é uma grande honra, muito obrigado por receber, por iniciar este programa junto comigo, que você está sendo o primeiro babalaô entrevistado, de muitos babalaôs e alorixás que serão entrevistados neste projeto, que é fomentar a religiosidade, que é levar aos nossos ouvintes, a levar aos adeptos do culto afro, a nossa religião. E Rio Grande, ele é um polo onde podemos dizer que tudo começou aqui. E eu andei garimpando alguns babalorixás, estudando diante deste projeto, e chegamos até o Senhor.
pela sua nobre caminhada, por você ser um Babalaô, filho de mãe Nelly de Ançã, que tem uma caminhada bastante longa dentro desta cidade, servindo sempre todos aqueles que na sua porta batem. Muito obrigado por nos receber, por nos dar esta oportunidade de conhecer melhor Pai Pedro de Oxum. Pai João Luiz, a gente vai abrir essa conversa, mas eu só tenho a agradecer pela sua presença, sua caminhada até aqui, para fazer essa entrevista, para fazer esse documentário na cidade histórica que é a cidade do Rio Grande. Então, eu lhe deixo à vontade e com certeza, a minha mãe pelo Oxum, não é só minha, mas de muitas crenças, de muitas pessoas, né, que acreditam e que realmente procuram de uma forma ou de outra. Quer dizer, quando eu falo de uma forma ou de outra, Pai, eu digo que não somente nessa casa, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Porque a Mãe Oxum é uma mãe de poder muito elevado, porque essa mãe é a mãe da doçura, é a mãe da união, é a mãe da harmonia, é a mãe que perdoa, é a mãe que passa realmente a ser a mãe suprema. Né? Depois da mãe Manjá, que é a mãe maior, esta mãe Oxum, que é a filha de mãe Manjá, vamos dizer assim, né? O pai Oxalá, o grande Olorum. Então, este dia aqui está com as portas abertas para o Senhor, Pai, para que o Senhor possa desenvolver um bom trabalho. E assim eu digo nesta hora, que seja muito feliz, possa levar muitas alegrias e muito esclarecimento da nossa religião a muitos lares, a muitos ilês que vai passar essa matéria. Então eu lhe digo, seja bem-vindo, Pai João Luiz, porque o seu bará é um bará muito bom. É Bará Gelu, é um grande pai. Então seja bem-vindo. Eu estou à sua disposição. É uma grande satisfação. Além de estarmos na cidade histórica de Rio Grande, onde tudo começou, né, no século XIX, nós temos a nossa literatura, a história, conta que os negros desembarcaram no porto de Rio Grande. E ali eles foram vendidos para os feudais, onde seguiram o processo de escravidão. Mas, como todo negro, ele trouxe os seus costumes, ele trouxe a sua religiosidade, que é hoje a nossa religiosidade. Então, Pai Pedro está na cidade da grande noiva do mar, Iemanjá, é realmente histórico, é realmente gratificante, e principalmente estar no reino de Oxum, sabendo que Oxum é padroeira do Rio Grande do Sul, a grande mãe Oxum. Então, para nós darmos início neste processo de entrevista, neste programa de Babalaô para Babalaôs, onde vocês, ouvintes, estão realmente preocupados e interessados em que cada entrevista, que cada matéria, nós iremos levar aos lares de vocês um pouquinho de conhecimentos desses babalaôs, dessas iaôs que seguem e que fazem o nosso culto afro. Pai Pedro, Rio Grande é considerado, além de ser um grande polo africanista, a nação Jeje foi o que predominou aqui no Rio Grande. O senhor poderia nos contar um pouco quem foi o precursor dessa nação Jeje de Rio Grande? Sim. O que eu vou falar para vocês é aquilo que a minha mãe de santo me passou para mim. Porque eu fui criado numa casa de religião desde os 7 anos de idade. E com ela eu fiquei 27 anos. Porque hoje faz 27 que ela já foi. Que ela está em Noru, né? Que ela partiu desse plano. Mas continua viva mais que nunca. E, então, o que eu posso passar para o Senhor e para o povo é aquilo que minha mãe me passou para mim.
Então ela sempre disse que quem trouxe foi realmente o príncipe Custódio, não é isso? Que tem outros nomes junto, não é? Isso. Mas é conhecido como tal, não? Eu posso lhe dizer uma coisa que vai gratificar bastante a nossa conversa. Quando este navio trouxe esse príncipe, ele ancorou num lugar de São José do Norte. Ele entrou na boca da barra, que a gente diz, né? Aqui na cidade do Rio Grande, e ancorou perto do farol da barra. E lá ele se hospedou na época, naquele município de São José do Norte. E dali começou a trajetória dele. Quer dizer, aquela primeira noite ele se hospedou naquele lugar. Aquele lugar que ele chegou aqui no Rio Grande do Sul, não é isso? E séculos depois, eu nasci naquele lugar. Olha que divino, que dádiva. Eu nasci naquele lugar. Que dádiva, Pai Pedro. Aonde ele passou a primeira noite, vamos dizer assim, ancorado, hospedado naquela terra, né? Naquelas águas sagradas ali. E eu nasci naquele lugar. Eu fui desenvolvido, Pai, não foi pelos tambores, não foi pelos agês, não foi por esse tipo de instrumento, não. Porque minha família não era de religião afro, não era de religião espírita. Acreditava em Deus, ia na igreja, que era a tradição, porque eles acreditavam na igreja, como acreditam até hoje. Os filhos eram batizados na igreja católica, mas não era da religião. E eu fui desenvolvido pelo barulho do oceano, porque lá, naquele lugar, chama-se a Praia do Mar Grosso, que é um mar muito agitado, muito bravo, aquele mar. E aquele barulho do mar é que fazia o meu desenvolvimento. Aos 4 anos eu comecei a me desenvolver. Hoje eu entendo o que se passava comigo aos 4 anos, 5, 6, 7 anos. Esses 3 anos foi 3 anos marcantes na minha vida, na minha infância, porque eu incorporava algo que eu desconhecia. Eu era surpreendido por um animal, porque de repente eu perdi o sentido, eu saía rua fora, campo afora, porque lá não era rua, era campo mesmo. E às vezes eu acordava nos fundos de um cemitério. O cemitério era mais ou menos se fosse na cidade, eu diria que seria umas 2 quadras da casa. Era perto, era próximo. Então, a cruz das almas sempre me trazia de volta. Mas sempre no barulho do mar. Então, foi uma coisa muito marcante na minha vida, no meu começo de vida. Onde depois nós íamos para Rio Grande, aos 7 anos de idade, viemos do interior para a cidade, para melhor entender. E aí eu conheci pela primeira vez o batuque, a nação afro, aos 7 anos de idade. Numa casa de uma pessoa, filha de Iemanjá, essa pessoa. Minha irmã foi visitar, minha irmã mais velha que eu, me levou junto, e lá eu conheci a religião e me apaixonei. Minha primeira paixão pela religião foi nesta casa dessa filha de Iemanjá, que acabou falecendo com 119 anos. Nossa. E era também da lei de Gide. E ali começou a minha trajetória. A minha paixão começou por ali. E então quer dizer que eu posso dizer que era o príncipe Custódio que chegou no Rio Grande do Sul, a mãe Chininha de Beijo, depois o pai João, que foi criado com ela, foi criado com essa mãe de santo, que era a mãe de santo dele. Ele se criou dentro da religião com grande amor, dizia minha mãe de santo para mim, porque eu conheci ele, quando ele faleceu eu tinha 8 anos de idade. Quando ele faleceu, eu conheci, vi ele dançando, vi ele praticando a religião. Mas ele, naturalmente, que não me conheceu, porque eu era uma criança, uma criança
entre as outras crianças, entre as outras muitas crianças que tinham na época, né? Naquela casa de religião. E dele surgiu a minha mãe de santo, que é a mãe Nelly de Nansan, que Deus o tenha. E por isso eu estou aqui, no aprendizado do Jeje, trazido por essas pessoas muito importantes no Rio Grande do Sul, muito importante na nossa religião. Hoje eu digo que eu me dou de conta que hoje eu faço a minha missão e a missão deles. Porque Pai João, onde morava em Porto Alegre, o bairro não existe mais, se existe com o mesmo nome, existe blocos de apartamentos, muito finos, né? Porque hoje é um bairro nobre. Então aquele lugar de grande feitura ficou na terra mesmo. Então nós aqui tivemos a sorte de ter esse sítio que nós temos, que é o Recanto dos Orixás. E lá está o assentamento maior de todos os orixás. Tudo aquilo que realmente ele gostaria de ter feito, o meu avô de santo, a minha avó de santo, meus ancestrais, eu estou conseguindo fazer junto com esse meu povo de religião, junto com os amigos, junto com pessoas que passam por essa casa. Então, a minha história passa a não ser só minha, e sim dividir com todos, até mesmo porque estas terras são destinadas à religião. O herdeiro é a Mãe Oxum, o herdeiro é todos os orixás. Meus filhos vão cuidar, porque existe um documento que realmente, para assumir a presidência, terá que ser um filho, um neto ou uma neta. Tem vínculo de sangue comigo, mas isso não dá direito a eles de repartir como herança, porque já está sendo lavrado no documento que as terras dos orixás. As terras são do templo africano de Oxum do Iê, sob CNPJ tal, tá? Para não ter dúvida nenhuma. A vocês que estão nos assistindo agora, estão nos ouvindo, o Pai Pedro, para mim, na cidade de Rio Grande, é uma referência. Como eu disse antes no documentário, eu sou natural de Rio Grande e também sou da nação Jeje. O Pai Pedro, ele vinha ser meu tio de santo, porque eram 4 mães de santo aqui que espalharam o Jeje junto com o vô João, né? Sim. Era a mãe Nelly. A mãe Nelly, a mãe Kita, a saudosa mãe Kita do Bará, do Exitoki, que foi uma pessoa que abrilhantou muito as festas na casa de religião, porque era uma pessoa de muita idade, dançava muito. Ela tinha mais de 80 anos e quando o orixá se manifestava nela, ela ficava uma menina. O Bará dançava, que era uma beleza. Dançava muito. Eu já vi falar muito disso. E a Tidê, que era sua avó. Minha avó de santo. Tá? A Tidê é uma pessoa muito querida, muito amada de Oxum, e que deixou muitos amigos, muitos filhos, muitas pessoas boas, que ela é sempre lembrada na cidade do Rio Grande. Só que eu me criei chamando ela de Tia Idê. Isso mesmo. Porque ela era minha tia de santo, ela era irmã da minha mãe de santo. Então, era minha tia. Então, a gente se criou com esse carinho, esse amor. Você já vem de berço, a gente já traz isso. Então, e a raiz de onde eu vim, né? Porque a minha mãe de santo Ema de Xangô era filha de santo da Tia Idê, que o Pai Pedro está falando. E o Rio Grande inteiro, praticamente, né, existe essa irmandade, né? Uns babalaús atuais hoje eram uns filhos da mãe Nelly, outros da mãe Kita, outros da avó Idê, todos com seguimento da raiz do vô João. Sim. Não, ficou que hoje é falecida também, a Alzirinha da Oxum, tá? Filha da Alzira, que era chamada na época Alzirinha, tá? Tinha esse carinho, era da Oxum. E outras pessoas, né? Outras pessoas importantes da religião, que ainda existem, que estão aí, não é? Essa senhora do Ogum, que é muito querida que a gente tem, aí que é uma grande mãe de santo e irmã de santo também, que levou
chegou a levar a mão do pai João na época. A mãe Otília? Mãe Otília. Mãe Otília de Ogum. Se tiver a oportunidade, quero conversar com ela também. Vai ter. Porque ela deve ter muitas histórias para passar para todos nós. Com certeza. Poderíamos dizer então, Pai Pedro, que o príncipe custódio do Chapanã de Sapatá, ele é o grande rei da nação Jeje. Verdade. É o nosso rei. Ele continuou, Sapatá continuou para sempre e vai continuar, porque os maiores milagres de cura que é feito na casa de religião, na lei de Jeje, é justamente com este orixá. Que se pratica, que se faz. Jamais a gente vai deixar de fazer uma obrigação que Sapatá gosta, que é chapanana, que é a pipoca sagrada, né? O sagu, que ele gosta muito, o vinho, enfim, muitas outras obrigações. Aproveitando um pouquinho quando o Pai Pedro falou no sítio, que é um sítio que ele carrega consigo toda a ancestralidade, nós temos uma ligação muito forte em relação a isso, Pai Pedro, que você teve a oportunidade de conhecer o meu templo, que é o templo A Cabana de Marajelu, e lá também eu tenho essa mesma preocupação que o Senhor tem de fazer exatamente aquilo que os nossos ancestrais talvez não tiveram tempo nem oportunidade de ter um espaço direto para a natureza, onde colocamos os nossos orixás direto junto ao mundo deles, né? É verdade. Mas João, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu posso dizer que simplesmente lá é um lugar, uma fonte de energia. Uma fonte de energia muito sagrada. Lá tem tudo de bom naquele sítio, a cabana. É fantástico. Porque ali, naquele local, tem energia de todos os orixás e muito mais. Poxa. Então, o Senhor está de parabéns por fazer tal feitura aqui no Rio Grande do Sul, naquela cidade alta. Eu digo uma cidade alta porque é mais alta que Rio Grande. Coragem, né? Muita coragem. A minha mãe de santo dizia assim, olha, eu não vou ir lá, só se eu estiver morta, descer aquilo lá. Mas eu tenho certeza que hoje, onde ela está, ela tem admiração. E a energia dela, sim, como está aqui a da mãe Nelly também, lá também está a da avó Ede, de toda essa nossa raiz, dessa ancestralidade, sim, que carregamos com muito orgulho desta nação Jeje. Pai Pedro, quantas nações africanas hoje tem aqui na cidade de Rio Grande? Mas João, vou lhe dizer uma coisa, tem muitas nações sim. Tem nações de Cambinda, de Nagô, os velhos de Nagô ainda se encontram aqui nesta cidade e fazendo Nagô. Tem as leis de candomblés, que pega a lei de Queto, de Oió. Aqui tem várias nações, como tem muita Umbanda, Quimbanda também. Aliás, a Quimbanda aqui está em alta. Eu tenho depois, mais adiante, você vai uma falar colocação com o senhor sobre isso. Inclusive, eu quero até a sua autorização, porque hoje, aqui no Templo Africano de Oxum, nós teremos uma homenagem ao Exu Tranca-Rua das Almas. Como disse o Pai Pedro, as almas acompanharam ele desde os 4 anos de idade, como o senhor falou antes. É verdade. E com o tempo, essa alma que acompanhava ele se manifestou, que chama-se Exu Tranca-Rua de Almas. Nós vamos, nos próximos blocos, falar, porque nós temos muito a conversar sobre Quimbanda, sobre realmente este Exu de alma que o senhor tem.